Boa noite. Boa noite. Produção industrial recuou em quase todo o Brasil no ano passado. Em São Paulo, a queda foi de 5,5%. Eduardo Cunha depõe ao juiz Sérgio Moro pela primeira vez. Diz que tem aneurisma e reclama da falta de tratamento. Temer afirma que deve definir novo ministro da Justiça em 15 dias e que vai ser uma escolha pessoal. Sobe para 75 o número de mortos no Espírito Santo. A violência fecha escolas, postos de saúde e bancos. Dória prevê início da retirada de dependentes químicos das ruas ainda no primeiro semestre. Trem do metrô descarrila perto da estação Corinthians Itaquera e interrompe a linha 3 vermelha. A chuva voltou a provocar estragos em São Paulo. A de ontem causou alagamentos e a queda de 47 árvores em vários bairros. Em São Mateus, na Zona Leste, um homem foi levado pela enchente e caiu num córrego. Ele ainda não foi encontrado. Durante toda a manhã, o Corpo de Bombeiros percorreu as margens do córrego Aricanduva, na Zona Leste, à procura de um homem que foi arrastado pela correnteza depois da tempestade. A chuva forte, que começou no fim da tarde de ontem, também derrubou árvores e causou alagamentos. Várias regiões da cidade ficaram em estado de atenção. Hoje o dia foi mais uma vez de trabalho dobrado para as equipes da prefeitura. Na rua Alvarenga, no Butantã, o muro impediu que a árvore caísse inteira em cima desta casa. Vera mora ao lado e ouviu forte barulho. Eu achei que teria caído uma casa, alguma coisa mais séria, mas foi a árvore que já estava doente. Ela está preocupada com as outras árvores da rua. Eu tenho duas à frente da minha casa, de frente para Alvarenga e outra para Moura Brasil, que está muito perigoso cair e destruir a casa. Em casos de danos causados pela queda de árvores, os donos de imóveis e carros podem pedir indenização à prefeitura na justiça. A poda e a conservação das árvores é de responsabilidade do Poder Público Municipal. Na semana passada, a Justiça condenou a Prefeitura a pagar cerca de R$6 mil a um morador que teve o carro atingido por uma árvore em 2005. Aqui na Avenida São Walter, na Lapa, o estrago também foi grande. A árvore caiu e destruiu completamente a calçada. A fiação da rua também ficou danificada. Segundo o balanço da Prefeitura de São Paulo, pelo menos 47 árvores caíram na cidade depois do temporal de ontem. Parte da avenida estava sem energia elétrica, pelo menos até de tarde. O tronco e os galhos da árvore foram cortados. O trânsito ficou complicado na região. O Ministério Público Federal pede à Justiça o afastamento do empresário Josley Batista da presidência do Grupo JF, dono do frigorífico JBS. Segundo os procuradores, ele descumpriu o acordo firmado em setembro do ano passado no âmbito da Operação Greenfield, que apura fraudes em fundos de pensão. O Ministério Público também pediu o afastamento de José Carlos Grubizig, filho, presidente da fábrica de papel Eldorado Celulose, que também é controlada pelo Grupo JF. Segundo o MP, depois da deflagração da Operação Sepsis, em julho de 2016, a Eldorado decidiu contratar uma consultoria independente para apurar irregularidades. Mas, na verdade, a auditoria pode ter tentado legitimar as práticas ilegais encontradas nas investigações, como o pagamento de cerca de 37 milhões de reais para duas empresas do doleiro Lúcio Funaro, preso em Brasília, apontado como operador financeiro do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB. O bloqueio de bens e ativos de até 3 bilhões e 800 milhões de reais de Batista e Grubizig também foi pedido. O dinheiro garantiria o ressarcimento de prejuízos causados aos fundos de pensão, ao FGTS e à Caixa Econômica Federal. Se a Justiça acatar, os dois também não vão poder sair das cidades onde vivem, sem autorização judicial, além de terem os passaportes apreendidos. Em nota, a JF se disse surpreendida com o pedido do MPF porque as medidas contra Batista e Grubizig tiveram como base denúncias estapafúrdias, infundadas e com caráter de interesses pessoais de Max Mauran Pantoja da Costa, conselheiro indicado pela FUNCEF, um dos fundos de pensão.
O presidente do Senado, Eunício Oliveira, diz que a sabatina de Alexandre de Moraes, indicado para a vaga de Theori Zavascki no Supremo, deve ser feita em, no máximo, 3 semanas. Eunício disse que pediu aos líderes partidários urgência na indicação dos integrantes da Comissão de Constituição e Justiça. Cabe ao PMDB, como maior bancada, indicar o presidente da comissão, que é a mais importante da casa, por onde passam os principais projetos, as propostas de emendas constitucionais, além das indicações de ministros do Supremo e do Procurador-Geral da República. Será da comissão amanhã. O presidente tem condição de distribuir a matéria para um relator. O relator tem condições de ler na outra semana, na outra quarta-feira, e lido é dado vista coletiva, e na outra quarta-feira já pode acontecer a sabatina. Acontecida a sabatina na quarta-feira, que eu estou prevendo, eu colocarei para votação o nome do indicado para ministro no plenário do Senado. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, teve o nome indicado pelo presidente Michel Temer ontem. Se aprovado, em sabatina e depois no plenário do Senado, ele vai ocupar a vaga de Theori Zavascki, morto num acidente aéreo no mês passado. Logo depois de ser anunciado, Moraes pediu licença do cargo. Hoje, ele pediu desfiliação do PSDB. Mandou uma carta ao presidente da legenda, senador Aécio Neves. O ministro estava no PSDB desde dezembro de 2015. Antes, passou pelo PMDB e pelo antigo PFL, atualmente o DEM. Hoje, Alexandre de Moraes ganhou elogios dos ministros do Supremo. Para Gilmar Mendes, o indicado por Temer é uma pessoa qualificada, experiente, dedicada e que terá uma boa atuação no Supremo. Marco Aurélio afirmou que Moraes é uma pessoa excepcionalmente preparada e que conhece como ninguém a problemática da segurança pública. Edson Fachin, relator da Lava Jato, afirmou conhecer bem Alexandre de Moraes e avaliou que o indicado para a corte tem excelente trato. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, perguntado sobre a indicação de Alexandre Moraes, disse apenas: "Eu não acho nada." Interrogado pela primeira vez pelo juiz Sérgio Moro na Lava Jato, o ex-deputado cassado Eduardo Cunha, que está preso no Paraná, disse ter um aneurisma. Outras informações você vai ter ainda nesta edição. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a escolha do novo ministro da Justiça. Até ontem, Michel Temer tinha uma vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal para preencher e uma lista com 28 candidatos. Hoje, Temer tem 27 preteridos com raiva dele e uma poltrona de ministro da Justiça vazia. Como não há erro em política que não possa ser piorado, Temer enviou para o Supremo Alexandre de Moraes, um advogado com plumagem tucana afiliado ao PSDB, sem dispor de um substituto para o posto de ministro da Justiça. Sujeita-se agora às pressões do PMDB e também do PSDB. As duas legendas tentam indicar ou influir na escolha do novo titular da Justiça. Não há nessas articulações ninguém preocupado com a necessidade de aperfeiçoar o trabalho da Polícia Federal no combate à corrupção e às facções criminosas. Não se ouve uma mísera ideia nova sobre como enfrentar a crise nos presídios e o descalabro da segurança pública, que explode em surtos de violência como esse que se verifica agora no Espírito Santo. O que move os políticos, tanto na indicação para o Supremo quanto na escolha do novo ministro da Justiça, é o instinto de autoproteção. Por que diabos os políticos olham para a pasta da Justiça com tanto interesse? A resposta cabe em duas palavras: Lava Jato. Michel Temer disse em entrevista hoje que o substituto de Alexandre de Moraes será uma escolha pessoal, porque o ministro da Justiça é muito importante, disse ele. É como se houvesse duas categorias de ministérios: os importantes, que o presidente escolhe pessoalmente, e os desimportantes, que ele leiloa no balcão da baixa política. Temer também declarou que só ouviu elogios à indicação de Alexandre de Moraes para o Supremo. Uma evidência de que em Brasília subverte-se até o brocardo. O pior cego é aquele que não quer ouvir. Boa noite. O ex-presidente Lula pediu ao Supremo Tribunal Federal que corrija erro histórico que alega ter sido cometido pela Corte com a suspensão da nomeação e posse dele como ministro-chefe da Casa Civil do governo Dilma Rousseff. Lula quer que o Supremo reconheça como válida a nomeação dele como ministro.
Em março do ano passado, após ser nomeado, o ministro Gilmar Mendes suspendeu a nomeação. As ações foram apresentadas pelo PSDB e PPS. Mendes alegou que havia intenção de Lula de obter foro privilegiado para escapar do juiz Sérgio Moro do Paraná. Atualmente, uma ação protocolada pela Rede Sustentabilidade discute a nomeação de Moreira Franco pelo presidente Michel Temer para a Secretaria-Geral da Presidência. Moreira Franco é citado em delações da Odebrecht. A defesa da ex-presidente Dilma protocolou 2 petições no Tribunal Superior Eleitoral, afirmando existir falhas na perícia contábil e no relatório da Polícia Federal, que apontou a existência de laranjas que teriam sido usados para desviar dinheiro da campanha da chapa Dilma Temer nas eleições de 2014. Os advogados da petista pedem ainda que seja feita uma perícia contábil complementar e que a Polícia Federal tome os depoimentos dos responsáveis pelas empresas subcontratadas na campanha que comprovariam a entrega dos produtos gráficos contratados. Os pedidos foram encaminhados ao ministro Herman Benjamin, relator da ação que pede a cassação da chapa Dilma Temer na Corte Eleitoral. Um grupo de músicos de Campinas, no interior de São Paulo, se inspirou no momento político brasileiro para criar marchinhas de carnaval. A brincadeira ganhou milhares de seguidores e agora os marcheiros, o nome deles, têm até um canal no YouTube. Vem da roça, uma notícia boa. Foi com vídeos caseiros e músicas com refrão bem fáceis de decorar que os marcheiros já foram vistos mais de 500 mil vezes. Basta a notícia virar manchete e lá vem uma nova composição. É cana pra cá, a cana tá na moda, mas é bom não encanar. A gente trata às vezes com universos paralelos para não, e também nunca tentando sempre evitar de ofender a pessoa e sim retratar o acontecimento. Com voz, violão, cavaquinho e bateria, qualquer figura pública pode virar tema. O brasileiro tá interessado, apesar de ser um assunto espinhoso, talvez isso seja um sinal de que a gente vai alcançar essa maturidade política tanto desejada por nós, né? O presidente Michel Temer não ficou de fora. Muitos sinistros foi buscar no cemitério para montar seu ministério. Tudo começou no final de 2015 com a Operação Lava Jato. Ai meu Deus, me dei mal, bateu a minha porta o japonês da Federal. O Thiago, que escreve as letras dos marcheiros, foi quem teve a ideia de brincar com as pessoas envolvidas nas investigações. O japonês era um ilustre desconhecido naquele momento, mas inspirava a imaginação de todo mundo, né? Quem será que esse cara? Bom, em pensar que esse pessoal leva pouco mais de 20 minutos entre a ideia e a criação da marchinha. Por exemplo, acabou de assumir o prefeito de São Paulo, João Dória, pouco mais de um mês, e já tem uma marchinha aqui para cantar. Cidade cinza não é linda nem feliz, vão te pichar de péssimo aprendiz. Tem que pegar o refrão ali, em cima do refrão ser uma coisa geralmente mais para cima, né, melodia mais alegre, e contar a história ali em poucos versos, melodicamente falando, né, fazendo um caminho para chegar até o refrão. Pouco mais de um ano, esse pessoal já fez mais de 70 marchinhas que alcançaram gente aqui de São Paulo, mas também do Rio de Janeiro e até do Nordeste. Uma das mais recentes, aliás, fala da prisão de um certo empresário. O pai que nunca foi munheca, bancava tudo para os maiorais. Agora, na hora do aperto, daqui careca eles não gostam mais. O prefeito de São Paulo, João Dória, do PSDB, falou hoje que pretende ainda neste semestre começar a retirada dos dependentes químicos que se concentram na região da Cracolândia, em mais 7 lugares da capital. Apesar de não detalhar como vai ser a ação, o prefeito disse que os dependentes vão receber atendimento clínico e social. O programa será colocado em prática ainda no primeiro semestre deste ano. E como foi lembrado na reunião pelos diferentes gestores, coordenadores de cada grupo, é um programa contínuo. Você não faz essa ação apenas em um dia ou em uma semana. Você executa num prazo relativamente curto, mas você mantém isso permanentemente. A cidade de Vitória, no Espírito Santo, registrou 75 mortes violentas desde sábado, quando protestos de familiares passaram a impedir a saída dos PMs dos batalhões.
No fim da tarde, manifestantes fecharam uma avenida em Vitória pedindo que a polícia volte ao trabalho. Houve confusão. Mesmo com a chegada da Força Nacional e dos militares do Exército, o estado registrou um carro incendiado, um tiroteio em Vila Velha e vários saques no comércio. Nas ruas, o clima é de medo e insegurança. Vídeos mostram lojas sendo saqueadas. Escolas estão sem aulas, postos de saúde fechados e agências bancárias também não funcionam. Os primeiros homens da Força Nacional de Segurança começaram a chegar hoje ao Espírito Santo durante a madrugada e se juntaram às tropas do Exército. Os ônibus só começaram a circular com a presença de militares. São tantos roubos e furtos de veículos que as vítimas nem conseguem registrar boletim de ocorrência. As famílias dos policiais pedem reajuste salarial para a categoria, que é proibida de fazer greve. Aos poucos, a polícia está voltando para a rua. Depois de vários dias de violência, o Departamento Médico Legal de Vitória está superlotado. Já foram registradas em fevereiro mais de 70 mortes contra 4 no mês passado. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann Pinto. Quando presos mataram presos em Manaus, Boa Vista e Natal, Temer não se deslocou de Brasília, mas pelo menos falou, né? Começou falando timidamente, mas Vitória está conflagrada, não é briga de facção. Os policiais não podem sair dos quartéis porque as mulheres, os parentes não deixam. E aí, pânico toma conta de uma cidade conflagrada. Vitória já foi a cidade mais violenta do Brasil, mas já há algum tempo tem sido um exemplo de controle de violência. E mais, o estado do Espírito Santo também um exemplo de controle de orçamento. Não está entre os que estão aí na base da calamidade. Então, o Temer, nem tchuns. Você não viu referência ao Temer, nem ao Alexandre de Moraes, nesta reportagem, porque eles simplesmente sumiram. O Temer está cuidando de escolher um novo ministro da Justiça. Enquanto isso, o ministro da Justiça sumiu, porque ele precisa preparar o termo da posse no Supremo, porque ele precisa se preparar para a sabatina. Olha, me lembrei de novo daquela crônica de Machado de Assis sobre o indecente Brasil oficial e o pobre e sofrido Brasil real. O Temer escolheu quando protegeu Moreira Franco de Sérgio Moro e quando nomeou seu amiguinho do peito, Alexandre de Moraes, para o Supremo Tribunal Federal, escolheu presidir o Brasil oficial, cuja capital é Brasília, onde sanguessugas de todas as idades nos devoram e cercados por um lago de lama, onde nós, 200 milhões de patos, nos afogamos. O que acontece é uma verdadeira revolução. O presidente renunciou à República e assumiu o Congresso. Para ele é importante indicar o seu amigo para o Supremo Tribunal Federal, para blindá-lo e também para manter sob controle algumas votações de interesse do governo, enquanto Vitória fica conflagrada, queimando o melhor exemplo de Estado que segue à risca o ajuste fiscal necessário para tirar o país do atoleiro, da lama, do pré-sal dos governos Lula e Dilma. 13 anos, 5 meses e 12 dias de desmantelo, de desmazelo, e que agora se transformam em violência por causa dos baixos salários dos policiais do Espírito Santo e da indiferença total do presidente e de um Ministério da Justiça entregue ao secretário-geral. Bom, eu volto aqui na quinta-feira. Você espere por mim, tá? Conto com isso. Até. Na Zona Leste, um trem do metrô descarrilou por volta das 3 horas da tarde. O acidente foi entre as estações Arthur Alvim e Corinthians Itaquera e refletiu em toda a linha 3 vermelha. As duas estações foram fechadas. As plataformas continuam lotadas. Técnicos trabalham no local, mas não há previsão de reabertura. Não houve feridos. Moradores contam no livro histórias de Guaianazes, o bairro do extremo leste da cidade de São Paulo. A obra é fruto do empenho de uma professora da rede pública, em parceria com os alunos da escola.
No início, a ideia era apenas motivar os estudantes a conhecer melhor o bairro de Guaianazes, onde eles vivem. A professora Sandra propôs um desafio. Os alunos deveriam descobrir histórias de pessoas que ajudaram a erguer este pedaço da região. Foi um coletivo. A gente conheceu, tem pessoas das famílias pioneiras que trouxeram fotos antigas, contaram a história. Tivemos um encontro aqui com os pioneiros, com os alunos. Aí veio a surpresa. Foram tantas informações colhidas que tudo se transformou em um livro. Guaianazes, Nosso Bairro, Nossa Vida. E quanta história há por aqui. Histórias contadas pelas edificações, como a Igreja de Santa Cruz de 1879. Não é que aqui encontramos o Einstein de Guaianazes? Ele foi citado na obra da professora como filho de Jesus Teixeira da Costa, morador homenageado com um busto na Praça Central, justamente por ter trazido benefícios para a comunidade. Energia aqui de Guaianazes, estrada, pontes, tudo é batalha dele. E o hospital, né, é o ponto maior dele. O dono do terreno era um amigo dele que ia lotear. E ele não deixou lotear, tirava as faixas. O cara falou, mas o terreno é meu, posso vender. Ele falou, não, o governo vai desapropriar e vai ser hospital. E ele conseguiu. Quem é aqui de Guaianazes e até mesmo das redondezas, com certeza já ouviu falar um dos times mais importantes aqui da região. É o Botafogo de Guaianazes, que tem 62 anos. O time também ganhou um capítulo especial no livro que conta a história do bairro. O time que mais ganhou títulos nos campeonatos de várzea de São Paulo virou um projeto social. No campo do Centro Educacional Unificado Jambeiro, seu Itamar e os amigos ajudam a manter viva a história do clube, com uma escolinha de futebol. Nada mais justo a gente criar um social, que é trazer a molecada da rua para nosso campo de futebol. Hoje nós temos um projeto social chamado Escola Comunitária de Futebol, onde a gente agrega a molecada de 6 a 17 anos. Carlos Alberto está orgulhoso com o livro sobre o bairro onde nasceu. O economista e sociólogo aprendeu aqui a também ser poeta. És Guaianazes, sim, com S. S de simplicidade, S de solidariedade, S de sinceridade, S de saúde e S de saudade. Em meio à polêmica dos vetos a imigrantes e refugiados de 7 países de maioria muçulmana, o novo secretário de Segurança Interna da administração de Trump afirma que a decisão do bloqueio foi precipitada. Confirmado no cargo na semana passada, John Kelly reconheceu que a ordem executiva deveria ter sido discutida mais profundamente com o Congresso antes de entrar em vigor. Assumindo responsabilidade pelo caos provocado dentro e fora dos Estados Unidos pelo decreto assinado por Trump no dia 27 de janeiro, Kelly reforçou que esse período de discussão serviria para que as autoridades de Washington pudessem se preparar para as repercussões da ação. Apesar de admitir o erro, Kelly defendeu que a medida executiva é legal e constitucional e que a prioridade da nova administração é deter ataques terroristas. Em um documento divulgado hoje, a Anistia Internacional acusa o governo sírio de ter enforcado pelo menos 13 mil pessoas nas prisões do país nos últimos 5 anos. O relatório da ONG se baseia em entrevistas com guardas, presos e juízes. Segundo o informe, a maioria dos presos civis considerados de oposição ao governo de Bashar al-Assad eram julgados, condenados e executados durante a noite, sem direito à defesa. No ano passado, a ONU acusou o governo de Bashar al-Assad de dirigir uma política de extermínio nas prisões. Desde o começo da Guerra Civil na Síria, em 2011, mais de 310 mil pessoas morreram e milhões tiveram de deixar suas casas. Londres criou barreiras antiterror que estão praticamente invisíveis para quem passa pelas ruas da cidade. Veja na reportagem do correspondente Ross Salinas. Essa parece ser apenas uma praça normal aqui de Londres. Mas você notou algo de diferente? Na verdade, essa escadaria aqui, aquela escultura e os bancos, além de totalmente integrados na paisagem desse local, elas têm uma outra função. Na verdade, elas são barreiras contra ataques terroristas. A ideia é criar obstáculos que impeçam o acesso de um veículo a um prédio ou as pessoas neste lugar.
Ataques usando caminhões têm espalhado o terror na Europa. Em dezembro, 12 pessoas morreram atropeladas por um caminhão em um mercado em Berlim. No ano passado, em Nice, na França, um caminhão atropelou uma multidão. 84 pessoas morreram. O design antiterrorismo quer ficar despercebido por quem passa por aqui. Vasos com plantas, bancos e esculturas feitas de material resistente são barreiras invisíveis ao olhar de quem anda pela cidade. Em 1993, um carro-bomba do grupo separatista IRA explodiu aqui nessa rua. Matou uma pessoa e deixou mais de 40 feridos. Desde então, Londres começou a pensar como sua arquitetura poderia proteger o seu centro financeiro de novos ataques. E instalaram o que ficou conhecido como o Anel de Aço. Um perímetro com balizadores de aço impedem veículos de terem acesso a certos locais. Câmeras de vigilância observam tudo. A estação de metrô de King's Cross, alvo nos atentados em Londres de 2005, foi modernizada. A fachada foi feita com um vidro especial. Ele não estilhaça em caso de explosão, protegendo as pessoas ao redor. Do lado de fora da estação, outra praça foi construída. Tudo muito agradável, mas não se engane. Os obstáculos do design antiterrorismo estão lá. Formas da cidade se proteger sem ficar presa dentro de uma gaiola. Aqui no Brasil, a produção industrial recuou em 14 das 15 regiões pesquisadas pelo IBGE em 2016. No acumulado do ano, o recuo da indústria foi de 6,5%. Só a indústria do Pará cresceu no ano passado. Em São Paulo, o maior parque industrial do país, a produção caiu 5,5% no ano. O presidente Michel Temer recebeu o colega argentino Maurício Macri. É a primeira visita oficial do presidente argentino ao Brasil. Ele foi recebido por Temer no Palácio do Planalto. Depois de posar para fotos, os dois participaram de uma reunião. A redução das barreiras sobre o açúcar e os carros brasileiros estavam na pauta do encontro. A Argentina é um dos mais importantes parceiros comerciais do Brasil, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, entre 2003 e 2015, o comércio entre os dois países passou de mais de 9 bilhões de dólares para mais de 23 bilhões de dólares. A vinda de Macri ao Brasil é uma retribuição à visita de Michel Temer à Argentina em outubro de 2016. Em declaração à imprensa, Temer disse que a reunião entre Argentina e Brasil buscou resultados concretos e defendeu o fim dos obstáculos ao comércio no Mercosul. Diante de um mundo de tantas e tamanhas incertezas, a resposta do Brasil e da Argentina, como fruto desse encontro, é mais e mais cooperação e integração. Depois de se despedir de Macri, Temer disse que vai fazer uma escolha pessoal do novo ministro da Justiça. PSDB e PMDB disputam o cargo que vai ficar vago com a saída de Alexandre de Moraes. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Pois então, como vocês viram, o presidente da Argentina, Maurício Macri, esteve hoje em Brasília com Michel Temer. Almoçaram juntos. Macri está há 14 meses na presidência e não conseguiu ainda entregar tudo o que prometeu como candidato que derrotou o peronismo. Ele herdou uma Argentina destroçada pela irresponsabilidade fiscal de Cristina Kirchner. Mas para consertar o país, ele acabou afetando os mais pobres. Foram eles os prejudicados com o fim dos subsídios para as contas de água, de gás ou de eletricidade. Os mais pobres são também os que mais sofrem com a inflação de 40%, porque os salários aumentaram menos do que isso. Maurício Macri sentiu o golpe em termos de opinião pública. Demitiu no final do ano o ministro da Fazenda, que estava dando um jeito na herança maldita de Cristina, mas que tinha virado bode expiatório dos sindicatos. A economia argentina até que se recupera, mais devagarzinho. Conseguiu novamente empréstimos externos depois de uma década de moratória, mas o desemprego está quase tão alto quanto no Brasil. E Macri não conseguiu diminuir a pobreza. Ela hoje representa 34% da população argentina. É muito para um país que já teve a classe média mais forte de toda a América Latina. Com tantas questões para resolver, Maurício Macri decidiu dar uma de Donald Trump. Baixou um decreto que limita a entrada de imigrantes e permite a expulsão de quem já foi condenado por alguma coisa no país de origem.
Isso afeta bolivianos, peruanos e paraguaios. Os imigrantes não chegam nem a 5% da população, mas são 1/3 dos envolvidos em tráfico de drogas. A Argentina tinha a única polícia competente da América Latina. Precisa reconstruir de novo uma outra igualzinha. Fechar as fronteiras é uma pagelança para receber aplausos de quem tem medo. Macri escorregou no populismo, que vem a ser a mesma doença política com que os peronistas contaminaram a história da Argentina nos últimos 70 anos. É assim que o mundo gira. Boa noite. Hoje fez calor, o sol apareceu e muitas pancadas de chuva caíram aqui na cidade, hein? Pois é, Gamberini. E segundo os meteorologistas, esse quadro não deve mudar nos próximos dias. Mas olha, o calor deve diminuir graças à passagem de uma massa de ar polar. Vamos aos detalhes da previsão com Luciana Magalhães. São poucas as áreas em que o tempo fica firme. A chuva continua em praticamente todo o país nesta quarta-feira. O Rio Grande do Sul, por exemplo, será um dos poucos estados com tempo firme e ensolarado. Nas demais áreas da região sul, chove em pontos isolados a partir da tarde. Já no sudeste, muita nebulosidade com risco de chuva forte entre o centro-norte de Minas e o Espírito Santo. Já nesta grande área em verde escuro do mapa, que pega o norte de Goiás, Tocantins, norte de Mato Grosso até o Amazonas, pode chover a qualquer hora do dia. E no Nordeste, o tempo continua seco entre o Nordeste da Bahia e o interior do Ceará. Nas outras áreas, pancadas de chuva. Bem, vamos ver como será o dia amanhã em algumas capitais? Olha, em Belém, calor amanhã de até 32 graus, com pancadas de chuva à tarde. Já em Brasília, tempo mais encoberto e a chuva não deixa que a máxima passe dos 27 graus. Em Belo Horizonte, máxima amanhã também de 27. E em Porto Alegre, calor, sol forte, com máxima de até 30 graus. Agora, no detalhe, vamos ver um mapa aqui de São Paulo. O sol aparece acompanhado de pancadas de chuva a partir da tarde em todo o estado. A exceção fica com o litoral, onde a nebulosidade aumenta e pode chover a qualquer hora do dia. No centro-oeste do estado, máxima amanhã de 31 graus em Araçatuba e de 32 em Marília. Já no centro-norte, Barretos terá máxima de 31 graus, assim como Franca. E na faixa leste, máxima de 29 graus em Sorocaba e de até 33 em São José dos Campos. Na capital, a chuva não está descartada nos próximos dias e a temperatura diminui um pouco graças ao vento fresco que vem de uma massa de ar polar. Então, temperaturas mais agradáveis nos próximos dias. Amanhã os termômetros variam entre 18 e 27 graus. Na quinta, a máxima não deve passar dos 26 e na sexta-feira volta aos 27 graus. O Supremo Tribunal Federal fez hoje a primeira sessão de um caso da Operação Lava Jato sem o ministro Teori Zavascki, morto em um acidente aéreo. O novo relator, o ministro Luiz Edson Fachin, sempre acompanhou as decisões mais importantes de Teori. Gilmar Mendes e os ministros Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli e também Celso de Mello seguiram o voto do relator da Lava Jato e decidiram manter preso João Carlos Genu, antigo assessor do ex-deputado federal José Janine, do PP, que morreu em 2010. Gilmar Mendes disse que é preciso discutir no Supremo as longas prisões que o juiz Sérgio Moro determinou. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a repercussão da indicação de Alexandre de Moraes para o lugar de Teori Zavascki no Supremo Tribunal Federal. Quem analisa o impacto político dessa indicação é a cientista política Vera Chaia, professora do Departamento de Política da PUC de São Paulo. Muito obrigada. A oposição reagiu mais fortemente à indicação de Alexandre de Moraes para a cadeira de Teori Zavascki no Supremo. É ruim para o país e atende a interesses políticos, como disse o líder do PT no Senado, Humberto Costa. Eu acho que foi uma surpresa negativa. Por quê? Porque o presidente Michel Temer havia falado e se expressado que ele iria demorar um pouco para escolher um novo ministro com características técnicas, né?
e não políticas. E num primeiro momento em que ele sofreu pressão e acolheu essa pressão, entendeu o que era necessário, resolveu imediatamente o problema da reposição, né, do ministro no Supremo Tribunal, ele escolheu o Alexandre de Moraes, que, como sabemos, teve um desempenho sofrível durante o período em que ele foi ministro da Justiça, né? Então, eu acho que esse lado é um lado complicador, porque não tem nenhuma característica de Teori Zavascki, nem de Fachin, ou seja, é um político, né? Agora, até que ponto ele vai se abster em determinadas questões problemáticas para manter uma postura de ministro, né? Um ministro com, claro, imparcialidade não existe, mas o mínimo de imparcialidade para que haja um respeito em relação à postura que ele vai assumir no Supremo Tribunal Federal. Professora, eu quando estava vindo para cá, eu ouvi uma entrevista no programa De Volta para Casa, da TV Cultura, com Alexandre Machado, com Eros Grau, ex-ministro do Supremo. E ele falou uma coisa que chamou a minha atenção, dizendo que há, sim, critérios técnicos, douto saber, um nível de exigência nesse sentido, e que toda pessoa que tem uma indicação, ela tem um passado, ela tem uma história de vida. Ela pode ter tido uma opção política, ela pode ter tido uma participação na vida do país, com cargos, vamos dizer, na vida pública do país. Mas o que importa é a partir do momento que toma assento ali, naquele colegiado do Supremo Tribunal ou de qualquer outro tribunal superior. O que a senhora acha de uma opinião como essa? Eu acho que é importante se levantar essa questão, ou seja, não é porque você teve uma postura há 20 anos atrás que você vai manter aquela postura. Eu lembro de uma matéria que saiu sobre o doutorado do ministro da Justiça, né? Aliás, ele se desvencilhou, Alexandre de Moraes, né? Onde ele falava que não se deveria assumir nenhum cargo no Supremo quem tivesse um cargo de confiança nos governos específicos, né? E é exatamente isso que aconteceu, ou seja, ele é um cargo de confiança, foi escolhido pelo Michel Temer e assumiu agora, deve assumir, depois da sabatina que ele vai sofrer, o Supremo Tribunal Federal. Claro, eu acho que a pessoa pode voltar para trás, ninguém é irreversível nas suas posições, né? Eu espero que isso aconteça, espero que ele, caso ele seja sabatinado e aprovado, que ele tenha uma postura do seu antecessor. Bom, nós sabemos que esse critério, né, de que é o presidente da República que faz a indicação para as vagas no Supremo Tribunal, que isso acaba induzindo a indicações políticas e Temer não está inaugurando nada. O próprio presidente Lula, quando indicou Dias Toffoli, foi o mesmo falatório que nós vemos agora de protesto, principalmente porque ele tinha uma outra ligação, a ligação política partidária com o PT, advogado de campanha do próprio Lula e do ex-ministro José Dirceu, e está lá o Dias Toffoli, né, atuando, trabalhando, defendendo o nome dele, criando a identidade na Suprema Corte do país. Nesse caso foi até surpreendente, né? Porque ele, em vários momentos, o Dias Toffoli, ele se posicionou contra o PT, contra o presidente, contra todas as ações que o partido levava para julgamento. Quer dizer, surpreendente para quem pré-julgou, né? Exatamente. Eu acho que é um caso específico. Agora, eu lembro, por exemplo, do caso do governo Trump agora, né? A indicação que ele fez de um conservador e a própria composição do Supremo Tribunal nos Estados Unidos envolvem posições políticas muito claras, né? São conservadores e liberais. Pronto, não existe uma variação nesse aspecto, né? Aqui, no nosso caso, existem muitas surpresas. Principalmente aqueles, e eu acho que isso é um lado complicado, aqueles ministros que falam muito. Ou seja, na minha avaliação, um ministro, um juiz
ele tem que ter um discernimento e tem que ter um acolhimento para julgar. Nós vemos ministros que se expõem na mídia, que falam, que a todo momento estão expressando. Bom, lá no Supremo a maioria, né? Porque com a visibilidade que eles estão tendo, com a cobertura, né, ao vivo, online, né, dos julgamentos, com isso eles ficaram muito mais expostos e foram impelidos a falar, a televisão também, Senado, né? A imprensa, tudo. E com isso eles ficaram impelidos a falar, porque a imprensa está lá, chegou lá, perguntou, tem que falar. E o bate-boca, a falta de compostura, tudo isso passou a aparecer. Eles parecem muito mais seres humanos comuns do que aqueles doutos magistrados da toga, que pareciam deuses, né? Mas eu acho que essa imagem também atrapalha, Maria Lídia. Claro, fantasiosa, né? Não, a imagem, acho que as duas imagens, ou seja, o bate-boca que a gente acompanha nas sessões é muito complicado, porque desmistifica a figura do ministro. Desmistifica, mas é bom que tenha um mito? Eu acho que deve ter um mínimo de imparcialidade, um mínimo de, sabe, de você pensar naquilo que você vai falar. Não? Bom, essa palavra é ótima, a imparcialidade. Que critério garantiria isenção e imparcialidade para a indicação de um nome no Supremo Tribunal Federal? Isso tudo, sabe, como exige a democracia, imparcialidade e isenção. Eu acho o seguinte, no caso, como é a atribuição do presidente da República indicar o ministro, ele tem que... E ele consultou alguns setores, né, mas setores praticamente políticos. Os próprios tribunais de justiça, os desembargadores, os promotores, houve uma movimentação de indicação de nomes. E esses nomes nem foram levados em conta. Ou foram, né? Será que não foram? Podem ter sido levados em conta. E foram caindo. Foram, que nem o Ives Gandra Filho, né? Que eu acho que foi um exemplo de queimar um candidato em plena reunião da criação dos ministérios, né? O próprio Ives Gandra estava lá, eu pensei, mas por que ele está fazendo lá? Se ele ainda não é ministro, ele não é do Supremo, não é nada. Né? Então, acho que existem certas estratégias usadas pelos governos para queimar determinadas candidaturas. Também. No caso, Ives Gandra foi queimado. Sim. É um jogo político, então. É claro. Pelo que a gente vê, é um jogo político. Bom, agora eu tenho uma outra questão que eu acho que é delicada, mas que é importante nós falarmos. A morte de Dona Marisa Letícia, esposa de Lula, mãe de família, causou pesar não apenas na militância petista, né? Uma morte cedo, 66 anos, uma mulher cheia de vida. Houve uma politização da morte, houve falas ali, né? Marisa Letícia no leito de morte, o próprio Lula falando que ela morreu de tristeza, atribuindo a morte dela à tensão e pressão pelas ações da Lava Jato. Esse discurso traz proveito político ou é inclusive um discurso questionável do ponto de vista da ética, considerando o momento, e temerário, porque pode despertar nas pessoas, na população, a percepção que para faturamento político vale tudo, nem a morte escapa? Eu acho que foi muito mais um desabafo dele, não foi algo pensado, porque naquele momento não dava para ele raciocinar e falar, não, eu vou falar isso, vou falar contra a Lava Jato, vou falar contra determinados setores, né, da imprensa. Mas lideranças petistas estão repetindo isso. Sim, mas no caso do Lula, eu pessoalmente. Eu vi a fala dele, né? Foi mais um desabafo, magoado. Um viúvo, magoado, com uma situação complicada, a mulher sendo ré. Então, tudo isso fez com que ele se expressasse daquela maneira. Mas o PT prosseguir repetindo isso, politizando a morte da Dona Marisa, como é que, do ponto de vista, na sua análise política, isso
pode ser contraproducente ou isso pode trazer benefícios políticos? Eu acho que não vai ter mais repercussão, na minha avaliação. Sabe, eu acho que não vai ter. O que vai acontecer é uma missa de 7º dia, né? Mas repercussão do ponto de vista do porquê da morte, das pressões que ela sofreu, as tensões que ela sofreu. A causa-morte ser atribuída. A causa da morte, a questão do aneurisma, tudo. Eu acho que isso vai ser minimizado, né? Porque não adianta ficar remoendo certas questões que não vão levar a um resultado positivo para o PT. E não tem, pode não ter sustentação na realidade, né? Também. Não, eu acho que o que foi complicado e a gente sabe que o WhatsApp é poderoso, né? As mensagens de crítica à mulher do presidente, eu acho que isso daí que foi mais complicado, né? E eu agradeço muito a sua entrevista, uma boa noite, muito obrigada. É um prazer. Gamberini. Nós voltamos a falar sobre o depoimento do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB, ao juiz Sérgio Moro, em Curitiba. Cunha disse ter um aneurisma e reclamou da falta de tratamento. Foi o primeiro depoimento de Cunha ao juiz Sérgio Moro. Ele falou por cerca de 3 horas e meia. O ex-deputado é réu acusado de receber propina de contrato da Petrobras para a exploração de petróleo no Benin, na África, e usar contas na Suíça para lavar o dinheiro. Ele nega qualquer irregularidade. No final do depoimento, Cunha leu uma carta na qual diz ter um aneurisma igual da ex-primeira-dama Marisa Letícia, mulher de Lula, que morreu na sexta-feira. Ele disse que a prisão onde está o Complexo Penal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, não oferece condições adequadas para o tratamento. Ele está preso desde o dia 19 de outubro. Eu gostaria de dizer que eu também sofro do mesmo mal que cometeu a ex-primeira-dama Marisa Letícia, o aneurisma cerebral. Aproveito até para prestar minha solidariedade à família pelo passamento. O presídio onde ficamos não tem a menor condição de atendimento se alguém passar mal. São várias as noites em que presos gritam sem sucesso por atendimento médico, que não são ouvidos pelos poucos agentes que lá ficam à noite. A defesa do ex-deputado entrou na justiça para tentar a liberdade de Cunha. Gostaria também de dizer que nós estamos com um processo político aqui, onde empresas estrangeiras, eu queria protestar, são poupadas de responsabilização, empresas brasileiras pagam bilhões no exterior, além da perda de mercado. As punições não podem ser seletivas e poupar dos corruptores internacionais. Falo com a autoridade que foi responsável pelo impeachment da ex-presidente da República para defender a legalidade do nosso país. Não é a minha prisão que vai me impedir de poder elencar as minhas opiniões. A Polícia Federal indiciou 29 investigados na Operação Boca Livre, que apura desvios de recursos públicos. Estima-se que 30 milhões de reais foram liberados pelo Tesouro via Lei Rouanet. O relatório final do inquérito da PF acusa 10 empresas parceiras do grupo Bellini Cultural, que é alvo principal da investigação. Foram indiciados por estelionato contra a União e associação criminosa empresários, um advogado e executivos de grandes companhias como laboratórios, montadoras, farmacêuticas e até uma banca de advocacia. Os executivos indiciados alegaram que não enxergavam esse dinheiro como dinheiro público, mas sim dinheiro de marketing. Mulheres que tiveram câncer de mama e não se adaptaram às próteses de silicone tradicionais encontraram uma alternativa. Depois de complicações ao retirar as 2 mamas por causa de um câncer, Fernanda precisou adiar a cirurgia de reconstrução, agora prevista para o ano que vem. Enquanto espera, ela conta que não conseguiu se adaptar aos enchimentos de silicone ou de espuma, até que decidiu fazer ela mesma a própria prótese. Eu testei com arroz, com painço, com poliuretano e com isopor. Quem passou no teste foi o alpiste, comida de passarinho que ela usou para rechear uma meia fina. Para ir para a praia, a gente põe a mama dentro de uma camisinha, porque aí ela não molha e não mofa. Quando você terminar de sair da praia, você corta a camisinha, você está com a sua mama nova. Ao compartilhar a ideia na rede social, despertou o interesse de muitas outras mulheres na mesma condição dela. Foi aí que Fernanda decidiu fazer mamas de alpiste para doar a quem precisa. Hoje ela organiza mutirões com a ajuda de 80 voluntárias.
No ano passado, 400 mulheres que entraram em contato receberam a prótese caseira de graça. A meta das voluntárias para este ano é produzir 5.000 pares, que também são doados a hospitais. Cada mama de alpiste custa R$ 3 e é feita com dinheiro de doações. O grupo está em busca de parcerias para bancar a parte mais cara do projeto, o frete para enviar as próteses. No site Mamas do Amor, uma vaquinha virtual arrecada as contribuições. Há também tabelas de tamanhos, manual de uso e um vídeo que ensina como fazer a prótese. Já Elizabeth, de beneficiada, virou voluntária nos mutirões do projeto. Quando você recebe aquela caixinha com 2 mamas, você sabe que alguém fez pensando em você. Então, mais do que a mama, é o carinho que ela te entrega. Foi assim que Ana ficou sabendo da novidade. Ela também não se adaptou às próteses do mercado, muito mais caras. Eu me senti mutilada, eu me senti, sabe, é uma violência, né? Só quem passa por isso sabe o que eu estou falando. A mama de alpiste, ela traz, assim, como se fosse um conforto, sabe? Como se eu me sentisse mulher novamente. Você vai ver a seguir as notícias do esporte. Após a derrota na estreia do Paulista, São Paulo joga pressionado na abertura da Copa do Brasil. Quanta alegria, e o Zeca tem mais contas pra pagar. Não estressa, começo de ano é a mesma historinha, mas o Bradesco vai te ajudar. É só falar com a gente que temos o crédito pra toda situação. IPTU, IPVA ou mais um gasto escolar, o Bradesco resolve não. Tudo anda cada vez mais rápido. O tempo, as pessoas, as tecnologias. No coração de todas essas transformações, existe um caminho que pode mudar a sua vida. Pós-graduação Casper Libero. 4 cursos que vão acelerar a sua carreira, atualizar os seus conhecimentos e fazer você ser notado no meio de tanto movimento. Pós-graduação Casper Libero. Paixão por comunicação. Aproveite! Liquida Veste Casa. Esmagamos os preços. Liquida Veste Casa. É só até amanhã. A sua casa vai ficar um show. Só quem fabrica pode ter preço assim. Olha só. Lençol casal para cama box e colchão de até 30 centímetros de altura a partir de R$ 25,99 cada. Edredom ou cobre-leito Queen por apenas R$ 59,99. É isso mesmo, R$ 59,99 cada. Tá barato demais. Liquida Veste Casa está imperdível. Só amanhã. Corre! O que um bom time tem que ter? Espero que a gente acerte pelo menos um. Não importa a hora que eles vão jogar, né? Tem que ganhar. É a chance real de brigar por um título. No futebol, ter um bom time é essencial, tanto na bola quanto nos comentários, é claro. Gazeta Esportiva, de segunda a sexta, 6 da tarde. Agora as notícias do esporte com Celso Cardoso e Estela Gontijo. O único time entre os grandes a estrear com derrota no Campeonato Paulista, o São Paulo de Rogério Ceni voltou aos treinamentos para tentar organizar a casa, né, Celso? Pois é, Estela, o próximo desafio do time comandado por Rogério Ceni é contra o Motoclube do Maranhão pela primeira fase da Copa do Brasil, quinta-feira, em partida única em São Luís. E o que não falta para o novo técnico do São Paulo é problema. Depois da derrota por 4-2 para o Audax fora de casa, o São Paulo voltou aos treinamentos para tentar corrigir os problemas, principalmente na parte defensiva. Além de administrar a paciência dos São Paulinos, que é muito curta, Ceni já começa a administrar desfalques. O novo técnico não poderá contar com a principal contratação para essa temporada, o Wellington Nem, que se machucou no jogo contra o Audax e deve ficar 2 semanas fora de atividade. Além dos reparos na parte defensiva, a ordem no São Paulo é melhorar a comunicação em campo e a pontaria do ataque para que novas derrotas não ocorram. Não tem como falar em crise, eu acho que é muito cedo para falar nisso, tem muito chão pela frente,
Nosso pensamento não é em derrota contra o Mota, em sim em vitória. Então é esse pensamento que a gente vai para a partida. Então, o Celso, o Rogério Ceni vai conseguir arrumar aí o São Paulo? Você acredita nele? Espero que ele tenha tempo para isso, né? Quer dizer, é pouco provável de se dizer isso, mas já se fala em crise no São Paulo. Nossa. Um jogo, uma derrota. Claro que se de repente o São Paulo perder o jogo para o Motoclube, vão fazer uma fumaça gigantesca. Mas não dá para avaliar um trabalho de um treinador com apenas um mês. E eu confio no Rogério, sim, acho que ele vai fazer um bom trabalho. Dono do quarto maior salário do futebol mundial, meia Oscar, estreou na China fazendo gol ao lado de outros 2 brasileiros, né, Celso? Bom, faturando 84 milhões de reais por ano, o salário de Oscar só perde para os argentinos Tevez, que também foi jogar na China, e Lionel Messi, além do português Cristiano Ronaldo, atual melhor do mundo. Estreia do ex-jogador do Chelsea em solo chinês, teve show do trio de ataque brasileiro. Em partida válida pela Liga dos Campeões da Ásia, o Xangai SIP venceu o Sukhothai da Tailândia por 3-0. O primeiro gol foi marcado pelo estreante Oscar, após chute cruzado de direita dentro da pequena área. O segundo gol foi uma pintura de calcanhar marcado pelo também brasileiro Elkson. Reveja. E para encerrar a festa brasileira em Xangai, o atacante Hulk marcou o terceiro, após desvio do zagueiro e justificando assim o salário de 67 milhões de reais por ano no clube. Só com o trio de ataque brasileiro, o Xangai SIP desembolsa quase 190 milhões de reais anuais. Portanto, haja gol para justificar essa bolada. Tem que fazer muito. Tá bom por hoje? Muito obrigada, Boa Celso. noite, até Boa mais. noite. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Outras notícias na edição das 10. Boa noite. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma excelente noite para você e até lá. O melhor da gastronomia está no Todo Seu. Logo mais, 10h30 da noite.